Vem vadia, vadia meu Deus. 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 Bonito é ter um amigo, bonito é ter um amor, bonito é ter um amigo, tem muito amigo para o bolo. Bonito é ter um amigo, bonito é ter um amor, bonito é ter um amigo, tem muito amigo para o bolo. Ai, Karina, coisa boa, né? Estar aqui contigo, tomando um cafezinho aí, né? E eu trouxe uma coisa para ti. Se eu quiser falar com Deus, tenho que me aventurar. Tenho que subir ao céu sem cordas para segurar. Tenho que dizer adeus, dar as costas, caminhar. Decidida pela estrada, que ao findar vai dar em nada. Nada, 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 nada do que eu pensava encontrar. Se eu quiser falar com Deus, Gilberto Gil. Converso hoje com Karina Luft, escritora, administradora, e é uma alegria imensa saber um pouquinho mais de ti, compartilhar, porque eu sei um pouquinho também, mas compartilhar mais ainda com o público a respeito da tua vida, tua trajetória, dos teus livros e da tua caminhada, com certeza. Ah, que legal. Obrigada, Adriana, obrigada aqui ao pessoal, à equipe, pelo convite. Eu estou super feliz, né? Vocês podem me explorar bastante, podem tirar de mim assim, o que quiserem, né? E agora, enquanto eu estava te ouvindo, né, lendo essa pequena poesia, esse pequeno poema, e já cantarolando aqui no meu mental, eu lembrei da fala de um aluno que me perguntou recentemente numa oficina de escrita criativa que eu dei numa escola. Ele me perguntou que ele ouve, né, que enfim, acadêmicos ou enfim, outras pessoas dizem que o músico, o artista, o compositor, ele não é um poeta, que o poeta é o poeta, é o que faz a poesia. Vamos pensar na poesia literária, né? Eu, para ser sincera, eu não sei se existe esse rótulo, vamos falar de uma forma acadêmica, assim, mas, para mim, no entendimento do que é uma poesia, sim, o compositor é um verdadeiro poeta. Porque no momento em que ele diz coisas tão profundas, que nos tocam, com poucas palavras, né, que tem todo um aparato filosófico, sentimental e às vezes até espiritual, com poucas palavras, e tem que se preocupar com uma métrica, porque depois ele vai, né, vai fazer os arranjos musicais, ele é um poeta. Com certeza. Ele é um poeta. E nós temos grandes referências na música popular brasileira, que são verdadeiros poetas. E aí da minha geração posso citar Renato Russo, e aí tem Milton Nascimento, Gil, entre outros, e mulheres também, né? Temos aí também Belchior, temos Elis Regina, enfim, né? Temos vários artistas. E aí te ouvindo assim, né, eu já senti esse frescor que só a poesia nos traz, né? E assim, eu até ouso dizer, né, que a poesia escrita, se ela quisesse alguma coisa, se ela fosse ente no sentido de persona, né, se ela quisesse alguma coisa, ela ia querer virar canção, né, que é isso que continua, né, tem um texto e aquilo passa a ser uma música, que eu acho que é o que mais nos toca. A música, né, nos faz vibrar de algum jeito desde que a gente está na barriga. Exato. Né? O som é a primeira coisa que nos toca. Então, concordo plenamente. Tanto que, Adri, a origem da poesia é da lira, né? Da lira, né? É o lirismo, é o lírico. Então, ela já vem... A origem dela é disso. Então, ela tem uma proximidade muito grande com a música. Essa poética, né? Isso. Esta poética que circunda o nosso cotidiano, né? O nosso olhar sobre as coisas, nosso desejo
de ir adiante na vida, né? Isso é poesia também. Sim, né? sem Mas, Karina, tua trajetória. Fala um pouquinho para você. Quer um café, um vinho? Eu aceito um café. Um café, sou viciada em café. É o meu combustível, né? Para poder acordar e fazer essa engrenagem funcionar. Obrigada, Adriana. Vamos lá, conta para nós a tua trajetória enquanto mulher, escritora, teus livros, tudo. Olha, Adriana, eu já estou há 20 anos aí nesse caminho que se chama literatura, né? Até eu me surpreendo quando eu penso no tempo. Foi ontem. Foi Eu mesmo. me lembro assim quando é tão vivo ainda, está vivo em mim, o lançamento do Fetiche, que foi o meu primeiro livro, que foi em 2010, nós estamos em 24, tem 14 anos, né? E o Fetiche é um livro que ainda é lido, ainda é lido. As pessoas ainda procuram o fetiche. Tanto que eu farei um bate-papo numa escola agora no final do mês, porque alunos começaram, uma aluna começou a ler Fetiche, pegou na biblioteca, se encantou, falou para a coleguinha que ficou curiosa, que leu. Quando a professora se deu conta, talvez a metade ou uma grande parte da turma estava lendo Fetiche. Então, Porque é para sempre. Isso. Se é boa literatura, É pra vai, sempre. né? Mas eu nunca tive essa ambição nem essa expectativa naquela época. Então, assim, se a gente olhar essa parte, o tempo cronológico, porque a gente tem o tempo psicológico e o tempo cronológico. Principalmente na literatura, a gente usa muito mais o tempo psicológico. Mas se eu olhar essa cronologia, 20 anos, parece assim, meu Deus, que bagagem. Mas eu percebo que são 20 anos e a minha bagagem ainda é muito pequena. Eu não tenho uma mochila cargueira nas costas, literária. Eu tenho uma pequena bolsa. Porque quanto mais tu estuda a literatura, mais tu precisa estudar e menos tu sabe. Eu estou fazendo um curso online agora pela PUC de escrita criativa com o professor Assis Brasil. E na minha família alguém disse assim, nossa, mas tu ainda precisa? Sim, por incrível que pareça. Tudo que ele diz ali complementa. É um complemento. Né? E aí eu percebo quão pequena eu sou nesse universo. Ainda que eu tenha uma trajetória de respeito. Né? Tem uma trajetória de respeito. E eu comecei a fazer a oficina literária por questões psicológicas. Terapia, né? Recomendação de uma psicóloga. Porque eu precisava, enfim... Eu fui diagnosticada com depressão aos 19 anos. Isto foi uma pedrada nas minhas costas, porque isso foi em 1989, 90, por ali. Falar de depressão, conhecer a depressão era um tabu. Preconceito. Muito também, demais, né? demais, Muito demais. preconceito em Ter relação um tratamento psiquiátrico era uma coisa que tu tinha que esconder. Deus o livre, tá fazendo um tratamento psiquiátrico, entendeu? É louca e tal. Então, eu tive que lidar com esse drama, esses conflitos internos, essa patologia muito cedo na minha vida e tive que descobrir como lidar com isso. Fui aprendendo por meio da ajuda terapêutica, psiquiatras, psicólogos, bons profissionais. Mas a gente sempre traz essa questão de angústia e de querer expor coisas que a gente não... Querendo entender o mundo, né? E eu acho que é nessas horas que eu me vejo tão próxima da filosofia, e hoje eu estudo filosofia também, né? Então, a psicóloga da empresa para a qual eu trabalhava me recomendou assim, Karina, escolhe uma arte, né? A tua profissão é uma profissão muito concreta, muito pragmática, muito metódica e tal. Embora fosse uma profissão da área da comunicação, mas da comunicação empresarial. Então, se a gente pegar um pouquinho de Aristóteles, que tem a poética de Aristóteles e a retórica de Aristóteles, a Karina comunicadora, secretária executiva, ela estava dentro da retórica de Aristóteles, que é a comunicação mais formal, institucional. Mas a Karina precisava estar na comunicação artística, poética, visceral, que tocasse as emoções, para poder organizar as emoções internas.
E essa psicóloga muito inteligente me disse, tu precisa então procurar uma arte, vai extravasar isso, e pode ser qualquer arte, pintura, dança, teatro, música, etc. E eu escolhi a arte das letras, eu escolhi a literatura, eu acho que tinha um pouco a ver já com as minhas facilidades, os desafios seriam grandes, mas talvez não tão grandes quanto qualquer outra arte, né? Porque eu já trazia comigo essa facilidade da redação na escola. Estava muito em sintonia com a questão de comunicação, que já vinha da minha formação na faculdade. E eu descobri as oficinas literárias, né, que aconteciam em Porto Alegre e tal. Isso já ali pelos anos 2000, mais ou menos. Acho que foi 2000 que eu comecei. E fui estudar a oficina literária, mas sem ambição alguma de me tornar escritora. Até então eu nem sabia o que era ser escritora, que isso poderia ser um ofício, uma profissão, enfim, um hobby. Aquilo foi mais como um exercício de bem viver. E lá comecei, e as coisas aconteceram de uma forma muito natural. E isso me faz acreditar, daí assim, saindo um pouquinho, quando às vezes eu escuto alguns coaches por aí falando assim, se você quer, você tem que ir lá, faz, você tem que dar o seu melhor. Para mim essas coisas são brutais, entendeu? Porque elas colocam uma pressão no ser, que se ele não conseguir, ele está fadado ao fracasso. E eu percebo que a minha literatura, ela foi construída não assim, sob pressão. Você precisa ir lá e fazer, você tem que ir lá, você tem que ser escritor, você tem que ter uma meta e um objetivo. Não, eu não tinha meta nem objetivo. Estudar a literatura e a escrita era um hobby, era um tratamento. E aí eu fui me apaixonando naturalmente por esse universo, porque eu fui me encontrando nele, tanto com as pessoas com as quais eu me relacionava lá, do que com toda essa questão humanizada da literatura, porque hoje não à toa os cursos de escrita criativa dentro da PUC estão dentro da Escola de Humanidades, né? Porque justamente quando tu fala assim de um sofrimento psíquico como uma depressão, diagnosticado como depressão, a gente também pode pensar o quanto este sofrimento psíquico é um alerta de que esta essência humana daquele sujeito está sendo colocada de lado, não é? E todos nós somos seres das artes. O ser humano, ele é um ser que ou ele vai escrever, ou ele vai dançar, ou ele vai cantar. Em algum momento isso vai acontecer. Sim. Não é? Isso é inerente. Então, o quanto às vezes este sofrimento psíquico, ele vem para dizer que algo precisa ser feito nesse sentido, para encontrar, como tu diz, esta essência novamente. Se colocar à disposição de si mesmo. Sim. Né? Sim. E que então tu encontra na literatura essa possibilidade. Isso. E encontra muito bem. Sim, né? E aí o que acontece? Qual foi a minha surpresa, né? Eu consegui construir uma trajetória bonita. Ah, sim. Entendeu? Mas é porque é autêntica. Isso, Então é bonita. natural, bonita. Sou a melhor? Óbvio que não. Talvez nunca serei. Também nem sei se quero ser. E o melhor? Né? Né? Isso, e aí com esse não sei, talvez, eu já posso pegar um pouco o gancho do meu novo livro, né, que é o Siga Seta, em que eu falo do processo de peregrinação, que o peregrinar, a gente tinha um desejo muito grande que era o de chegar ao santuário. Mas... Deixa eu só contextualizar. Tu escreveste um livro, Siga Seta, e este livro fala de uma peregrinação. Exato. que fala para nós assim, onde é que se situou isso, como é que aconteceu. O Siga Seta, se a gente tiver que colocar numa prateleira literária, a gente vai colocar ele dentro das crônicas de viagem. Ele é uma crônica de viagem. Tá? Se a gente tiver que ter uma classificação, vamos pensar num rótulozinho, assim, uma classificação literária, ele é uma crônica de viagem. Por que ele é uma crônica? Porque ele é uma história de não ficção. É uma não ficção.
Aí tu pode me perguntar, é autoficção? Não, não é autoficção, é não ficção. Eu fiz um relato, como se fosse um diário, desse processo de peregrinação, mas eu não trago só a questão física, né, de imagética, de cenário, porque na verdade ele não é um manual de viagem. Eu trago toda uma questão filosófica, espiritual e psicanalítica durante esse processo de caminhada. E ele se passa nos caminhos de Caravaggio, que é uma rota de peregrinação na Serra Gaúcha, nova, começou em 2019, inspirada e muito bem estruturada a partir de Santiago de Compostela. Né? O famoso caminho de Santiago de Compostela. Existem vários caminhos de fé e de peregrinação no mundo, mas o mais conhecido, famoso e desejado é Compostela. Que eu não pude fazer por conta da pandemia, estava organizado de fazer na época da pandemia, não pudemos e tal, e acabamos descobrindo então os caminhos de Caravaggio na Serra Gaúcha e resolvemos fazer. Ele passa por 5 municípios: Canela, Gramado, Nova Petrópolis, Caxias e Farroupilha. O peregrino pode fazer tanto este sentido que a gente fez, que é o amarelo, seta amarela, quanto o inverso. Sai de Farroupilha, chega em Canela, que é o sentido azul, a seta azul. Por isso que a capa do livro é toda amarela. Né? Tudo isso foi muito bem pensado com a equipe da editora, né? A equipe de artistas da editora. E nesse processo de caminhada, a gente descobriu tantas coisas lindas, agradáveis e gostosas durante a caminhada, que nós não tínhamos pressa em chegar. E aí que vem, que dá pra reflexão. Como essa metáfora intérpreta até do meu processo literário, né? Eu nunca tive pressa no meu processo literário de chegar, porque eu não tinha ambição de ser escritora. Foi acontecendo natural. Mais ou menos como os caminhos de Caravaggio. A gente não tinha meta, eu e o Daniel. Vamos caminhar 22 quilômetros por dia. Não, nós não vamos. Nós vamos caminhar aquilo que nós vamos estar dispostos a suportar naquele dia. Nós vamos viver o dia, o presente. E isso possibilita com que vocês possam ir fazendo trocas e experienciando, porque se tem uma meta, nem enxerga, né, as coisas, tem uma meta. Esse é o meu medo dessas filosofias modernas, de líderes empresariais e de negócios, que tu tem que ter uma meta e focar nela, como se isso fosse um alvo e aqui tivesse uma seta e tu tivesse que assim, que tem que cumprir. Quem quiser, tá tudo certo, seguir esse modelo. Não estou criticando quem segue esse modelo. Eu, Karina, não sigo esse modelo, não funciona para mim. Toda a minha produtividade, o meu sucesso e os meus ganhos aconteceram porque me deixaram livre. E eu me lembro que quando eu tive o meu primeiro emprego, a psicóloga que me avaliou, fiz todos os testes, ela disse: avisei o teu futuro chefe que tu é uma pessoa que se torna produtiva se tu estiver livre. Se ele te pressionar, tu vai parar. Então, ela me disse Ele isso. estava bem avisado. Ele estava bem avisado. A psicóloga me disse isso, até então nem eu sabia, porque eu tinha 24 ou 25 anos na época, nem eu sabia disso. Ela viu isso nos meus testes. Hoje eu sei, hoje eu tenho 53 e hoje eu sei que eu funciono no sentido de liberdade. Então eu sou contra essas coisas de meta e de coisas muito duras. Porque eu acho que o sucesso vem a partir do desfrutar, do trocar. No momento que fomos caminhando, eu e Daniel, quanta coisa nós trocamos entre nós, de ideias e conhecimentos. Quantas coisas nós trocamos com as pessoas que nós íamos passando e avançando e passando, cruzando o nosso caminho. E quantas coisas eu aprendi, porque nesse momento de caminhada, que tu está sozinha, só com uma mochila, tu entra num processo de reflexão interna e tu começa a trabalhar as suas memórias. Tão bom. Tu traz lembranças de infância, né? Do vô, da avó, do pai que não estão mais aqui e tal. E isso tudo está no livro. Porque quando eu pensei, Adriana, em criar esse livro,
né? Aí vem a questão estrutural da escrita criativa, né? Esse projeto de livro, que hoje eu penso nele, antes de criar um livro. Eu pensei como é que eu vou fazer com que esse livro não seja um manual de viagem. Eu vou humanizar o caminho. No momento que eu humanizar o caminho, ele deixou de ser um guia. Ele passa a ser uma obra literária. Como que eu vou humanizar? Trazendo experiências minhas, de infância, de adolescência, alegrias e frustrações. Né? Não só alegrias. E às vezes eu vejo assim nas redes sociais, a gente vê muito esse status de muita alegria, muita felicidade, muito bonito, tudo muito lindo, né? Mas a vida, ela não é assim. De ninguém. De ninguém. Chega num ponto que aquilo tá tão cansativo que eu dou um unfollow ali, eu deixo de seguir, sabe? Eu tipo, não, pera um pouquinho, não existe dor aqui. Não existe uma indignação, não existe uma revolta. Bom, se não existe dor, nem indignação, nem revolta, isso aqui não é humano. O humano, ele tem que ter raiva, ele tem que ter amor, ele tem que ter ódio, ele tem que ter alegria, ele tem que ter felicidade e tristeza. Gente, sabe? Se a fotografia ela é muito bem tratada e muito aquela questão imagética muito grande, me preocupa. Né? Então o Siga Seta, ele trouxe as nossas dificuldades durante o caminho e as dificuldades que eu enfrentei na minha trajetória profissional, o burnout que eu sofri. Tudo isso vem nesse livro, né? É um caminho maior do que estes quilômetros, né? É uma reflexão a respeito do caminho de vida até agora. Né? E uma coisa interessante, assim, pegando o gancho da religião, né? Tu vê, a gente tem registros, né? Desconfia-se que a religião começou lá com os neandertais. Pensa, isso são 40 mil anos, se não me engano, 70 mil anos. Agora já não me lembro o número. Antes de Cristo, né? Que foi uma civilização ali, eu acho que Homo sapiens ou logo depois. E arqueológicos descobriram, né, com escavações e estudos, que eles tinham rituais de fúnebres, quando eles tinham que se desligar de algum ente querido, existia todo um ritual ali de espiritual. Então existem estudos que a religião, ou essa coisa do divino, de uma força maior, começou lá. Então eu comecei a estudar um pouco essa questão da espiritualidade da religião, porque eu trago isso no Siga Seta também. Comecei a vir lá. Uma caminhada, digamos assim, que está ligada à religião. Sem não dúvida, sem dúvida. E aí tu olha que interessante, né? Porque daí eu fiquei pensando assim, mas pera um pouquinho, os neandertais, eles viviam caminhando. Tudo que eles faziam era a partir da caminhada. A nossa origem está na caminhada. Eu tenho, obrigada. Nossa origem está na caminhada. Bom, então se a religião começou lá, como é que essa coisa se construiu? Aí eu fui estudar um pouquinho o judaísmo, o islamismo e o catolicismo, porque os caminhos de Caravaggio se concentram dentro da religião católica. Mas eu queria entender isso tudo, como é que isso estava organizado na história. E olha que engraçado, a gente volta agora para a questão de cronologia, que foi o início da nossa conversa, quando a gente começou a falar de tempo, né? E aí que tu começa a perceber como as coisas elas estão todas conectadas e entrelaçadas de um jeito que tu vai... E aí que está o apaixonamento da literatura. Porque tu começa a escavar aquele negócio e tu vai descobrindo maravilhas. E daqui a pouco tu não quer mais nem sair de casa, porque não tem mais graça ir ali no bar tomar uma cerveja e conversar bobagem. Porque tu tem um universo tão rico ali na tua volta. Corre o risco mesmo, porque a literatura, ela é... Porque eu tenho algumas pessoas dizendo, nossa, Karina, tu tá te tornando antissocial. Não, eu não estou antissocial. Eu não sou antissocial e eu não tenho nada contra as pessoas que fazem.
eu só sinto um prazer imenso com essa minha solitude dentro do meu escritório, escavando essas coisas e tentando entender a nossa origem. Né? Então eu vejo o Siga Certa, aí eu falo ali da religião, falo da espiritualidade. Aí estudando filosofia também, que eu tenho escutado muitos podcasts de filosofia, eu fui descobrir que a gente tem a religião, a gente tem a fé religiosa e a fé filosófica. Eu achei isso muito curioso. Eu não sabia disso, para mim até então, porque eu começo o livro fazendo esta pergunta: o que é fé? Por que fé? Como é que eu estava sempre perdida nesse universo de fé? Porque quando eu sofria de depressão, eu era uma menina e eu tinha minhas angústias, minhas tristezas, a pessoa dizia assim: tu precisa rezar mais, está te faltando fé. Eu ficava muito perdida, porque eu rezava muito e eu dizia: mas então, que fé é essa? Onde é que está a minha fé? O que eu estou fazendo de errado? Como é que eu tenho fé? Estou rezando e eu estou cada vez pior. Não adianta. Cada vez pior no interno. O externo estava lindo. Estava estudando, estava na universidade, o pai pagava a universidade, estava numa situação de privilégio, num lugar de privilégio, né? Estava tudo tão lindo, tão organizado, roupas bonitas, mas o interno estava tão desorganizado. E aí eu comecei a sofrer esse preconceito, porque eu não tinha fé. Não, tu não tem fé, como não? Então fui estudar essa coisa da fé. E aí eu descobri recentemente que existe a fé filosófica e a fé religiosa, né? E isso eu acho muito incrível, assim. E aí eu fico pensando, quando tu começa a descobrir o teu lugar no mundo e o aonde tu te encontra nessa situação, aí mesmo que tu não tem mais vontade de sentar no bar e tomar cerveja. E talvez situar esse lugar no mundo como isso que é andante, né? É algo que não está fixado num lugar, não está engessado. É esse lugar de ser caminhante. De ser caminhante. Aí nós temos aí então uma grande metáfora nesse livro, né? Entendeu? O que é caminhar? É maravilhoso o livro. Eu emprestei teu livro, por isso que eu não trouxe hoje. E eu, como não sei vender, eu não sou... Não trouxe. Eu li. Meu Deus, eu deveria estar com ele aqui. Maravilhoso, mas eu emprestei para uma pessoa que não mora aqui. Então eu não tinha como eu não tenho ele aqui. Hoje. Mas Siga a Seta, onde é que pode comprar? Vocês podem comprar comigo, direto comigo, e nas lojas online. Então, assim, Amazon, Americanas, qual é a outra? Submarino, mas assim... Mas assim, tu vais estar na Feira do Livro de Porto Alegre, num bate-papo. Sim. Que dia? Dia 9 de novembro, sábado, às 14 horas, no Espaço Força e Luz, ali na Andradas mesmo. A gente vai fazer uma conversa assim literária, trazendo todas essas questões assim, né, com mais profundidade sobre isso que a gente conversou aqui. E às 15 horas tem a minha sessão de autógrafos. Então o lançamento do livro é em Porto Alegre mesmo, né, que eu não consegui fazer lá, fiz em Montenegro e Farroupilha. Veio a enchente, enfim, não foi possível. Será agora então na Feira de Porto Alegre. Bom, já estou te convidando para o próximo podcast, porque o nosso tempo ele é curto, tá? E é curto para o tamanho, né, da vontade de continuar esse bate-papo, mas a gente pode continuar em outro momento, né? E tu tem como deixar o teu WhatsApp, teu telefone, se alguém quiser entrar em contato para ti, para comprar o livro contigo? Sim, as pessoas podem me chamar pelas redes sociais, no Instagram é @carina.luft, o meu Carina é com C. Podem me achar no Facebook também, Carina Luft, eu sempre uso meu nome e sobrenome para ficar de uma forma clara, sem caracteres no meio, né, ou sem apelidos. E o meu WhatsApp, que é 51 99733 7723. Se eu tiver um tempinho para encerrar com uma frase que eu acho importante. Com certeza. Fala aí, queremos saber. Uma frase que um conceito que eu descobri recentemente que eu acho bastante interessante. A arte sem a ciência não serve de nada. E aí a gente até pode falar sobre isso num outro momento, que vem com a questão psicanalítica, né? Questão psicanalítica. O que é a inspiração? Que a arte vem dessa questão de inspiração, mas sem o estudo, a técnica
o aprimoramento, que é a ciência dessa arte, a inspiração por si só, ela não tem valor se ela não tiver toda Se uma perde. questão, e ela se perde. De aprendizagem. De aprendizagem. Essa é uma frase do professor Assis Brasil. Assis Brasil. Assis Brasil. Maravilhoso. Mestre, né? Karina. Ó, vamos fazer um brinde? Vamos. Muito obrigada. Eu que agradeço. E a gente quer dizer, né, quer trazer essa notícia aqui, que por enquanto encerramos este formato de podcast. Vem novidade por aí, um a mais vem diferente nas próximas edições. Tá bom? Muito Obrigada. agradecida, foi lindo. Vim vadia, vadia, meu Deus. Vim vadia, vadia, meu Deus. Bonito, bonito é ter um amigo, bonito é ter um amor, bonito é ter um amigo, tem muito amigo para o bolo. Vim vadia, vadia, meu Deus. 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 Bonito, bonito é ter um amigo, bonito é ter um amor, bonito é ter um amigo, tem muito amigo para o bolo.